Fala galera, Nina aqui. Estou aqui com a Thay no Vale do Silício para acompanhar de pertinho as novidades do Google I/O e é óbvio que a gente não podia perder a oportunidade da gente já estar aqui de conversar com brasileiros, né, que têm uma trajetória incrível e que estão trabalhando em empresas de tecnologia aqui no Vale do Silício. E eu estou aqui com o Lucas Estevão. Obrigada por ter topado bater um papo com a gente. Prazer. Perfeito. Então, pra gente começar, Lucas, conta um pouquinho pra gente de onde você é e o que você faz hoje, que aí depois a gente já começa a traçar essa linha do tempo até onde você chegou aqui. Então, vamos lá. Eu sou o Lucas Estevão, sou pai do Samuel e do Daniel, sou casado com a Ju. Eu vim lá de Belo Horizonte, moro aqui no Vale do Silício há 5 anos. Eu trabalho em uma consultoria de desenvolvimento de software que nasceu aqui no Vale, a Avenue Code. Trabalho nela há 11 anos e foi através dela que eu vim pra cá, 5 anos atrás, transferido para atuar na Apple como desenvolvedor de software front-end. Hoje eu sou Delivery Manager, então estou numa posição diferente, um pouco mais afastado do código, mas igualmente excited. Que demais! Você pode contar um pouquinho pro pessoal o que um Delivery Manager faz? A principal função do Delivery Manager é garantir a qualidade da entrega. Então é uma posição muito similar ao Engineering Manager. Então a gente está liderando um time de desenvolvedores, a gente está bem próximo ali, a gente acompanha o processo, se o processo está sendo seguido e se existe uma linha de comunicação fluindo com os desenvolvedores vindo do produto ou design, qualquer outro tipo de cross-functional team, para a gente garantir que a entrega está sendo feita, que a entrega está adequada, que o time está seguindo um pace adequado de acordo com aquilo que ele consegue entregar. Então é muito voltado para o resultado que aquele time pode trazer e a gente garantindo que o time está recebendo um flow de trabalho adequado de acordo com as competências de cada um, de acordo com a proposta e o objetivo daquele time. Perfeito, que demais. Agora a gente já se situou um pouquinho no presente, falar um pouquinho do passado, assim, de quando você se interessou por tecnologia, foi na infância, foi na adolescência, foi descobrir mais pra frente, como é que foi esse processo pra você? Cara, isso é muito legal, porque eu tenho 3 irmãos, o meu irmão mais velho foi quem entrou nesse mundo de tecnologia mais cedo. Meu irmão é formado em ciência da computação na FMG e foi a primeira pessoa que eu vi criando essa conexão com tecnologia, se envolvendo com tecnologia e foi em quem eu me espelhei. Então foi através dele que eu criei esse interesse. Até então eu não tinha muita direção na minha vida. Que legal. Vocês têm mais ou menos quantos anos de diferença? A gente tem 3 anos de diferença. Uhum. Então a gente sempre teve muito próximo ali na infância, chega na adolescência, a gente dá aquela afastada, mas ele sempre foi um referencial pra mim. Então foi por causa dele que eu entrei nessa jornada aí de tecnologia. Durante a minha adolescência, como estratégia da minha mãe de dar rumo pra minha vida, ela me inscreveu no curso técnico em informática gerencial. Era um curso do Colégio Cristão, um colégio que pertencia à Igreja Batista da Lagoinha, não existe mais, mas foi um curso técnico excepcional. Foram 2 anos, eu fiz durante o meu ensino médio e foi onde eu de fato entrei ali de cabeça nesse mundo de tecnologia, comecei a aprender sobre desenvolvimento de software e diferentes camadas também do end-to-end ali, no que diz respeito a desenvolvimento de software. Me interessei ainda mais e por causa desse curso eu decidi seguir a carreira em tecnologia. Que maneira, você chegou a aprender programação nesse técnico? Eu comecei aprendendo programação lá. A gente desenvolveu software em C#, foi que bem... demais. Era bem prático, bem voltado ao hands-on mesmo, que já estava em alta no mercado. A gente não começou ali no fundamento do desenvolvimento de software, não. Alguma coisa como Pascal ou Portunhol. A gente foi direto para o código mesmo. Interessante. Aí você acabou indo para uma graduação de tecnologia. Aí eu tive a sorte de ter mentores durante a minha vida inteira. E um desses mentores foi o coordenador desse curso. E eu me lembro que eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer depois que eu formasse ali, né? Eu tava bem animado com a área, me interessei de fato. Falei assim, pô, meu irmão tá se dando bem ali e parece ser muito legal. Entrei nesse curso, tô gostando. Mas eu não sabia muito bem que caminho eu ia seguir. E eu lembro desse coordenador ter falado comigo, pô, você já tem uma base aí legal e você já teve contato com várias áreas. Faz um tecnólogo, porque ele vai te dar o conhecimento prático para você entrar no mercado de trabalho. E foi isso que eu fiz. Eu procurei um tecnólogo, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, eu estudei na UNA, então era um curso mais curto, de 2 anos e meio, mas ele foi exatamente o que ele falava. Ele foi muito prático, muito voltado para o mercado de trabalho, porque eu me dediquei muito naquele curso técnico. Eu saí de lá com um convite para fazer um processo seletivo. Na época, eu já tinha estudado inglês, eu já falava inglês. Legal. Foi um diferencial. Eu consegui passar no processo com o conhecimento do curso técnico e também porque eu tinha diferencial do inglês. E a partir dali eu ingressei na faculdade também. Caramba! Então, mas era meio que um estágio e ele já precisava mesmo do inglês ou foi basicamente o diferencial ou eles exigiam? Era uma empresa brasileira que tinha sido acabado de ser adquirida por um grupo internacional. Então estava no roadmap a internacionalização da empresa. Então eles estavam procurando profissionais já que tinham inglês para seguir essa visão. Mas eu já entrei como programador júnior, já como full-time. Caramba, que legal, já pulou essa etapa. Exato. Que massa.
máximo. E quais foram aí os próximos passos? Você ficou um tempo nessa empresa? Como é que foi em paralelo ali com o tecnólogo? Cheguei lá sem saber nada. A sensação era essa. O que eu tô fazendo aqui? Como que me contrataram? Mas eu fui muito abençoado. Eu entrei num time muito legal. Eu trabalhei com um dos meus ex-professores desse curso técnico. Que legal. Que também foi um mentor para mim, o Márcio. Foi muito importante na minha carreira. E teve uma pessoa em especial, o Leandro Morato, que na minha primeira semana de trabalho, foi uma conversa dele que foi, assim, essencial pro futuro inteiro da minha carreira. Eu tava nesse cenário de não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, não tenho muito conhecimento. Ele sentou do meu lado para me explicar um pouco sobre os sistemas, a tecnologia que era utilizada, um sistema em especial, me lembro que era escrito em ASP, bem antigo, gente. Nossa! E ele falou uma coisa assim comigo, ele falou assim, Lucas, foca em HTML, CSS e JavaScript. Começa por aí. Ou seja, os pilares do desenvolvimento front-end. E foi exatamente o que eu fiz. E eu percebo que, pelo menos nessa época, no contexto onde eu estava inserido, eram pilares, eram tecnologias que as pessoas não interessavam muito. O pessoal estava bem focado ali no hardcore da linguagem de programação orientada e JavaScript não era tão evoluído quanto é hoje, né? Não tinha muita importância, não tinha esse conceito de design, usabilidade, pixel perfect, nada disso. Então foi onde eu foquei para tentar me diferenciar onde eu estava ali. Interessante. Isso determinou o resto da minha jornada aí. Curioso, porque como não era uma área que tanta gente estava focando, talvez as pessoas não enxergassem como relevante. E na verdade você fez o contrário, isso daqui tem potencial, né? Exato. Que legal. A visão que as pessoas tinham era exatamente isso, era algo irrelevante, que não tinha valor e não agregaria valor. Isso é muito engraçado, porque alguns anos depois, eu trabalhando ainda nessa empresa, a gente tinha um software para uma empresa de telecomunicação que tinha muito problema com o software. E um dos livros que eu li nesse processo é um livro do Steve Saunders, acho que esse é o nome dele, que ele falava sobre performance na web. Eu me lembro dele falar que 70% dos problemas do software estavam na camada de front-end. Eu falei, poxa, então é exatamente isso que eu tenho que estudar. E eu comecei a estudar performance no front-end. E a gente conseguiu um projeto para reconstruir um desses sistemas que tinham muitos problemas de performance. E eu cheguei com uma sugestão de arquitetura da parte de front-end para a gente já começar pensando em alta performance. E foi sucesso total, a gente conseguiu entregar. Foi o primeiro projeto que a gente entregou naquele time, que era cross-browser, que funcionava em todos os browsers, que na época, gente, para quem lembra, era um parto. Você lidar com IE6, Firefox e aquele tanto de browser diferente, aquela confusão. Então, assim, deu retorno investir nisso. Desde o início ali. Você ficou quanto tempo nessa empresa? Eu fiquei 3 anos e meio, até chorei quando eu saí, gente. Eu entendo. Eu acho que eu chorei de todas as empresas que eu saí. Sério? Apegadíssimo. Assim, hoje eu olho pra trás, foi um grande aprendizado pra mim. Eu teria arriscado mais. Eu teria talvez saído mais cedo para me expor em empresas diferentes, projetos diferentes. Eu acredito que eu poderia ter evoluído mais rápido dessa forma. Eu penso que especialmente no início da carreira, cara, o que você tem que fazer é exatamente se expor, tentar aprender o máximo possível, muito, né? Diversos contextos, experimentar, ver onde você se dá melhor ali, o que te faz mais feliz e onde estão as oportunidades. Legal. Então nesse aspecto eu teria feito um pouco diferente. Mas de maneira geral, como eu disse, foi um aprendizado muito grande para mim. Conheci pessoas importantes ali, tive excelentes mentores que me deram mais importante. Dicas importantes, me ajudaram ali na minha jornada, então de modo geral foi sucesso. Aí para você ir para sua próxima oportunidade, foi algo que você entendeu que você tinha fechado um ciclo e foi procurar novas coisas, ou surgiu uma nova oportunidade e você falou, eu acho que eu vou arriscar e trocar? Eu me dediquei muito. E eu consegui mostrar resultado relativamente rápido e resultado de forma bem objetiva. Pô, entregamos um projeto antes do prazo que trouxe um benefício para o cliente, que deu visibilidade, que nos trouxe outro projeto. Legal. E eu cheguei num ponto que essa empresa foi adquirida, então era uma organização muito grande, havia muita burocracia, eu senti que eu estava num platô, que eu não ia que a empresa não ia conseguir acompanhar o meu crescimento e me dar o retorno em termos de promoção, aumento salarial, etc. E eu comecei a buscar outra oportunidade. E, mais uma vez, veio através de um professor meu agora da faculdade. Legal. E um professor que me deu aula de desenvolvimento web. Mas foi no tecnólogo ainda? Ou você no tecnólogo. Ah, caramba. Eu estava no tecnólogo e eu conheci esse professor e ele tinha uma oportunidade na empresa que ele estava trabalhando. Legal. E ele ficou lá me pingando, pô, quando você quiser, tamo aqui, faz o processo e tal. E teve um dia que eu falei assim, eu acho que é isso, eu não tô conseguindo mais crescer onde eu tô, eu preciso sair daqui pra aprender, pra me expor e crescer, né? E foi isso que eu fiz. Aí eu fui fazer o processo na empresa dele, que era a Ponto Mob. A antiga Horta, né, foi adquirida pela Ponto Mob, e eu lembro que no dia da entrevista, e eu super com medo, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? Tal, tipo, eu nunca fiz uma entrevista de fato, né? Entrei nessa primeira experiência como júnior muito cru, né? E aquela insegurança
insegurança, será que eu vou conseguir e tal? Eu lembro que uma das pessoas que me entrevistou, fizeram várias perguntas técnicas, me aplicaram alguns desafios, e a gente ia fazer uma etapa de quadro branco até então. Aí o terror, né? Nossa. Toma o pincel e vai. E uma dessas pessoas falou assim, você sabe escrever classe em JavaScript? Naquela época não era ECMA 6, então você tinha que escrever na mão. Aí eu falei, sei. Levantei a cabeça e falei, sei. Eu não sabia não, gente. Eu truquei. Então escreve aí. Mas ele sentiu tanta confiança e falou assim, não, então tá bom, não precisa fazer não. Deixou o pincel na mesa e fomos. Passei na entrevista e comecei a trabalhar na Ponto Mob. Fiquei lá 1 ano. Aprendi a escrever classe? Aprendi a escrever classe, era o padrão que a empresa escrevia software. Legal. E foi uma experiência muito boa também. Que demais. Aí nessa empresa você ficou quanto tempo? Eu fiquei quase 1 ano. Fiquei 11 meses e algumas coisas, e algum tempo. Foi quase 1 ano. Foi muito legal. Tive um pouco de contato com desenvolvimento mobile. Achei super legal. Nativo ou não? Nativo. Nessa época eu comecei a estudar desenvolvimento para Windows Phone. Eu já tinha a base do C Sharp, .NET da minha experiência anterior. E achei super legal aquilo. Pô, vou desenvolver para web e tal. Já tô familiarizado com a linguagem de programação. Testei, criei alguns apps, assim, só na brincadeira mesmo, mas usando como uma forma de estudar e ter um diferencial no mercado também. Mas na empresa mesmo eu foquei muito em desenvolvimento web. Eu comecei de fato a aprofundar e me especializar em front-end ali naquela empresa, porque até então eu era um desenvolvedor full stack. Eu fui estudando front-end, eu fui me diferenciando ali, mas eu trabalhava com back, front, fiz sistema para web, para desktop, para smartphone também depois, mas enfim. Legal. Segui aí. E daí, quais foram os próximos passos? E aí é que uma conversa com um outro amigo meu mudou o rumo assim da minha vida. Como eu falei, eu já falava inglês nessa época. Sim. E eu sempre tive vontade de ir para fora. Tanto pela experiência pessoal de conhecer um país diferente, uma cultura diferente, mas eu também queria muito ter a experiência profissional e tinha esse desejo de morar fora do país. Sim. Não tinha consciência de se seria longo prazo, para sempre, se ia ser algo temporário. Eu só queria ir lá experimentar, ver como é que é, se era isso tudo mesmo e tomar uma decisão a partir daí. E um desses amigos me manda uma mensagem e fala assim, Lucas, vi uma vaga aqui que eu acho que é a sua cara porque precisa falar inglês. Eu falei, então vou dar uma olhada. Era uma startup até então e entrei no site, era um site meio que feito em WordPress, bem feião assim, sabe, bem tosco. Eu falei, meu Deus, que empresa é essa? Mas eu descobri que um cara que tinha trabalhado comigo no meu primeiro emprego, tava trabalhando lá, que é o Bruno Diniz. Eu falei assim, vou conversar com o Bruno. E conversei com o Bruno e ele me passou muita tranquilidade. Não, cara, vem, uma empresa muito legal, uma empresa americana, eles estão se estabelecendo aqui. Legal. A empresa está crescendo, são clientes internacionais, então você vai falar inglês, tem a oportunidade de você fazer viagens de negócio para fora. Eu falei assim, que é uma boa forma de começar, né? Exatamente. E nesse meu processo e desejo de buscar caminhos para ir para fora, pouco tempo antes disso acontecer, eu tinha um amigo que estava nos Estados Unidos, eu falei assim, eu acho que eu vou tirar umas férias, vou ir para os Estados Unidos, de férias mesmo e conhecer. Primeira vez indo para os Estados Unidos. Primeira vez assim, juntei uma grana, marquei para tirar o visto, fui para São Paulo, tudo preparado, preparei a documentação toda, então já tinha emprego fixo, tinha faculdade, falei assim, acho que tô bem encaminhado aqui para conseguir um visto de turismo. Cheguei lá, a menina que tava me atendendo me fez 3 perguntas super rápidas, assim, bem em alto nível, em 15 segundos ela falou, seu visto tá negado, muito obrigado. Mentira. Eu fiquei até sem reação, assim, foi o balde de água fria mais rápido da minha vida. Caraca. Aí eu falei assim, não sei nem o que aconteceu, peguei minhas coisas e saí. Eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi meu pai, e falei assim, pai, não deu certo, mas eu sei que uma hora vai dar. Caramba. E foi. E é o que você falou, tipo, com emprego, com faculdade, com tudo. Dinheiro na conta, passagem de ida e volta. E a passagem já comprada. Não estava comprada, mas estava agendada com uma empresa de turismo, então estava bem encaminhado. Sim. Enfim, aí não deu certo. Fast forward para esse momento, meu amigo me indica e eu vou fazer entrevista nessa empresa, que é a Avenue Code, onde eu estou até hoje. Passei por um processo de entrevista, fui avaliado front-end, back-end, até banco de dados me aplicaram, apesar de ter sido uma vaga para front-end, para UI Engineer. Passei nesse processo, ingressei e eu lembro que na fase de negociação ali, para eu entrar na empresa, um dos pré-requisitos era a disponibilidade para viagem internacional imediata. Eu tava solteiro ali, praticamente, não era casado nem nada, era o que eu queria. Eu falei assim, não, tem amanhã. E a minha preocupação era o visto. Eu falei assim, poxa, já tentei o visto, não consegui e tal. Eu falei, não, a gente vai... Eles conseguem dar uma carta de recomendação. A gente vai escrever uma carta de recomendação. Legal. A gente vai te preparar, a gente vai bancar todo o processo, o custo e a gente vai cuidar de tudo.
Mais uma vez, fiquei bem tranquilo, entrei na empresa, fiz o processo. Foi uma questão, assim, de 3 meses entre a frustração da minha primeira tentativa até dar início ao processo e pegar o visto de negócios e turismo. A empresa era remota ou era de BH? Como é que foi? Então, a Evenicode, ela nasceu no Vale do Silício. Sim. E ela se estabeleceu muito em Belo Horizonte. Hoje ela está presente no Brasil inteiro, todas as Américas, Europa também. Mas ela começou em Belo Horizonte e, se não me engano, até hoje é o maior escritório que a empresa tem. Então ela já tinha um escritório físico pequeno em BH. Eu lembro que no dia que eu fui fazer entrevista, tinha alguns gatos pingados, sei lá, umas 10 pessoas no escritório. Eu falei assim, onde que eu estou me metendo? Mas porque eu conheci o Bruno passou todo o feedback e tal, eu decidi ingressar nessa jornada e arriscar. Fui pra lá, entrei na empresa. 2 meses depois que eu estava na empresa, que foi o tempo necessário para lidar com esse processo de visto, ir para o Rio, fazer entrevista no consulado, receber o passaporte, eu já estava indo para Nova York para minha primeira experiência internacional. Super rápido. Foi imediato mesmo. Foi muito rápido. E assim, eu lembro de trocar essa ideia com meu pai, falar assim, nossa pai, deu errado ali, mas a história se reverteu toda, era para eu ter ido e gastado meu dinheiro inteiro lá. Eu fui, passagem bancada pela empresa, todo o processo. Então foi muito legal para mim também. Tive uma experiência fantástica. Eu cheguei em Nova York, eu lembro de eu andando em Manhattan, assim, olhando pro alto, aquele tanto de prédio, falando assim, meu Deus, é muito mais do que eu imaginava. Eu tive aquele primeiro impacto de realidade, assim, cara, como que é diferente? Como que é diferente as coisas lá fora? E naquele momento eu falei assim, cara, eu quero morar aqui. Eu não sei como, mas eu não sei o que é preciso, eu não tinha ideia da complexidade, eu não sabia nada de visto, assim, bem o básico. Eu falei assim, eu não quero saber, mas eu vou fazer o que for necessário para eu chegar aqui. Que demais. E acho que até uma dica, pessoal, que você comentou e que pra mim também fez muita diferença, de quando eu tô entrando numa empresa nova, fazer questão de conversar com as pessoas que estão lá dentro, né? Então eu já teve vezes que eu conhecia pessoas e aí eu teve essa facilidade maior de entrar em contato e bater um papo, mas até abordar pessoas no LinkedIn que eu não conhecia, mas pra entender um pouco de como estava sendo essa realidade, porque muitas vezes a gente fica com o pé atrás, porque não é aquela questão de apenas a empresa me escolher. A gente tem que escolher a empresa também, para ter esse match. Então acho super legal para quem tá começando, ficar, será que é uma empresa legal? Muitas vezes é uma empresa pequena, não tem muita referência, mas tem gente trabalhando lá. Então, tipo, tentar abordar, entrar em contato, acho que deixa a gente mais tranquilo. Com certeza, isso faz sentido demais, sem dúvida nenhuma. O fato de eu ter conversado com o Bruno, que estava lá dentro trabalhando, foi essencial na minha tomada de decisão. Foi aquilo unido à oportunidade que fazia total sentido para aquilo que eu estava buscando como pessoa também. E é o que você falou, não é sobre só a empresa me entrevistando, não. Essa empresa faz sentido para mim, para o meu estilo de vida, para minha rotina, sabe? Principalmente depois, pós-pandemia, com a questão do remoto, muita gente se adaptou muito bem à questão do remoto. Então nem tudo é só a sua compensação, o seu salário. Para mim é mais aquilo que vai fazer diferença na sua vida, como pessoa, no seu contexto ali. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Aquilo se tornou mais ainda um objetivo para mim. Eu comecei a buscar formas de alcançar aquele objetivo pessoal meu. O meu mindset foi sempre o seguinte, eu tenho um objetivo pessoal. O Lucas quer ter uma experiência fora do país. A minha vida profissional, meu emprego, ele vai ser uma ferramenta para me levar lá. Não é ele que vai pautar a minha vida, é o meu objetivo pessoal como pessoa. Então eu já tinha clareza do que eu queria para mim, eu já sabia que eu queria casar, que eu queria ter filhos, eu já sabia que eu queria ir para um país de língua inglesa, se possível os Estados Unidos, era a minha preferência, e eu comecei a tentar fazer isso acontecer. E aí, como que foi essa experiência, sua trajetória dentro da Evenicode? Você já tá há 11 anos? 11 anos. Como é que foi? Cara, então, quando eu cheguei na Evenicode, não existia um processo formal de transferência para enviar pessoas para fora do país. O grande negócio da empresa era realmente oferecer profissionais nearshore que conseguiam acompanhar um time zone mais próximo para clientes americanos e manter essas pessoas no Brasil. No entanto, eu vi ali uma oportunidade. Falei assim, poxa, a empresa está lá, a empresa está aqui. Deve existir um caminho. Isso pode acontecer. Durante muitos anos não havia possibilidade, eram assim raríssimas exceções, pessoas extremamente estratégicas que iam. Então comecei a buscar outros caminhos a aplicar, pesquisar no LinkedIn, começar a pesquisar na internet, Indeed, outras plataformas, como que era o processo de ir para fora do país. Não olhei só Estados Unidos, olhei Canadá, olhei Europa, comecei a estudar os processos, entender o que era necessário do ponto de vista legal, de visto, e como que eu encontrava essas empresas. Então, por exemplo, sponsorship,
era a palavra-chave. Quem tem sponsorship para bancar o processo de visto e mandar uma pessoa para os Estados Unidos, por exemplo, que até então, para mim, pareceu o processo mais complexo. Falhei miseravelmente em todos os processos que eu tentei. Eu lembro de um processo que eu tentei para uma empresa de Chicago, que eu consegui avançar bastante no processo. Cheguei numa etapa de algoritmo, tomei um pau do algoritmo. Consegui entregar, mas consegui entregar muito além do prazo que me deram para entregar, então não passei no processo. E continuei tentando. Até que com o passar dos anos, a empresa foi crescendo, ela foi se estabelecendo em outros estados, outros países também, e ela criou processos de transferência de pessoas. Então profissionais que se destacavam ou que faziam sentido para o cliente estar ali em loco, que trariam mais impacto para o cliente. Se o cliente tem esse interesse, ele pode pagar por isso, ele queria essa pessoa lá. Aí eu falei assim, poxa, tô vendo uma oportunidade aqui, então vou conversar com as pessoas que eu preciso. E comecei a falar com a minha liderança, olha, esse é o meu objetivo profissional, eu tô buscando uma oportunidade que vai me levar para fora, a primeira oportunidade que tiver aqui, eu quero que vocês me considerem, eu tô pronto para ir. Eu acho que essa clareza, né, tentar estreitar essa relação com as suas lideranças, né, para você dar essa visibilidade do que você tá buscando é muito bom, porque se surge uma oportunidade, aquela pessoa lembra de você. Então, assim, eu sei que nem todas as lideranças têm essa abertura ou a pessoa se sente confortável, mas também todas as movimentações que eu fiz e que foram possíveis dentro das empresas que eu tava, foi porque eu tive esse papo com o meu gestor ou a minha gestora na época, e eles viabilizaram porque eles sabiam. Então, às vezes, a gente guarda muitas coisas pra gente, entender esse limiar do que é interessante eu expor e o que não, né? É uma questão de alinhamento de expectativa. Sim. Isso vale para qualquer coisa. É muito comum, eu tenho vários relatos de amigos, colegas, mentorados, a empresa tem ali aquela avaliação 360. Então, uma vez ao ano, você passa por uma avaliação, e muitas vezes essa avaliação ela está atrelada a qualquer tipo de progressão de carreira ou aumento salarial. Aí a pessoa espera um ano, a avaliação se conclui. Aí ela chega lá, ela tem uma expectativa que está na cabeça dela, que ela vai ter uma promoção, ela vai ter um aumento salarial, alguma coisa. Não acontece, ela se frustra. Aí essa pessoa, ou ela vai ficar ali frustrada e vai tentar mais uma vez, ou ela vai acabar saindo. Poxa, por que você vai esperar um ano para deixar a sua expectativa se frustrar? Alinhe a expectativa antes. Conversa com a sua liderança. Se a sua liderança não te dá o retorno, com esse alinhamento de expectativa, se ela não te dá pelo menos um caminho para chegar onde você quer, poxa, aí realmente talvez o melhor caminho para você seja sair. Nem sempre o não significa uma frustração. Quero um aumento. Por que quero um aumento? Tô fazendo meu trabalho muito bem feito. Você tá recebendo seu salário para isso. Tem nome, é salário. Tô trazendo... O que é resultado para a empresa? Eu vou chegar para minha liderança. Inclusive, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu conversei com todos os diretores da empresa e falei assim, o que é valor para vocês? O que é a coisa mais importante? O que, se eu focar nos próximos meses, vai trazer mais retorno para você, para sua área, para sua empresa? Então, eu conversei com diretora de Talent Acquisition, conversei com o diretor de Delivery, conversei com todos os diretores de áreas que não tinham relação direta com aquilo que eu estava fazendo, mas eu estava buscando a oportunidade de entregar valor o mais rápido possível, alinhar a expectativa e buscar um retorno daquele valor que eu estava entregando. Então, mais uma vez, alinha a expectativa. Tenta encontrar caminhos. E se de fato a empresa não tá te dando esse retorno, cara, busca seu caminho. Perfeito. Vai fazer alguma coisa em outro lugar. Então você alinhou, levantou nessa bandeira de tenho vontade de trabalhar fora. E aí como que isso se desenrolou? E aí eu vim para os Estados Unidos temporariamente para atender clientes aqui em Loco de forma temporária. Inclusive uma dessas oportunidades foi justamente por causa desse alinhamento de, cara, quero toda a oportunidade. O diretor me chamar e falar assim, Lucas, você falou comigo que você quer ir. Mas tem que ir daqui 2 semanas, você tá pronto? Eu falei assim, tô pronto, pode comprar passagem. E eu fui pegando essas oportunidades. E assim, nessa trajetória, meu objetivo é, cara, eu quero encontrar um caminho permanente, eu quero me mudar de país, o que eu preciso para isso? Então eu tava buscando, cada oportunidade que eu tinha temporária de chegar aqui e atender um cliente, cara, eu dava meu máximo. Eu buscava fazer conexões, conhecer pessoas, entender qual que eram as necessidades, entender como que a cultura funcionava, como que o trabalho funcionava, e que é muito, pelo menos na minha experiência, foi muito diferente das experiências anteriores que eu tive no Brasil com empresas brasileiras, grandes corporações, startups, setor financeiro, enfim. Foi isso que eu fui fazendo. Nesse tempo, algumas empresas quiseram me trazer para os Estados Unidos. E eu trabalhei com uma empresa de brinquedos muito famosa, por exemplo, fui para Nova York algumas vezes,
vezes, e eles falaram, cara, vem pra cá, a gente vai pagar o processo através e tal. Da Avenue Code? Através da Avenue Code. Entendi. E vamos fazer isso acontecer. Aí a empresa ia lá e declarava bankruptcy. Ai, Putz, socorro. balde de água fria na minha cabeça. Aí, uma das outras vezes, mesmo cenário, a empresa gostou muito do meu trabalho, falou, pô, vamos começar aqui com a Avenue Code, vamos te trazer pra cá, pra você ficar aqui como terceirizado, mas trabalhando em louco, porque o impacto será maior. Então era win-win pra todo mundo. Era bom pra empresa, ia ter um profissional que tava trazendo resultado ali mais próximo, pra ter um impacto maior, era bom pra mim, eu queria estar lá, bom pra Avenue Code, ia ganhar mais dinheiro com isso. Sim. Enfim, era um win-win pra todo mundo. E, mais uma vez, mais uma empresa queria me levar, já tava tudo certo, eu já tinha tentado alguns processos de visto até então, vou dar um step back aqui. Dada o meu interesse e essas oportunidades que foram surgindo através da Avenue Code, eles tentaram alguns processos de visto. Um dos processos que eu tentei foi o visto H1B, que é um visto de trabalho, mas que você precisa passar por uma loteria. Então você depende muito da sorte, são várias aplicações, muitas pessoas por vaga. E a primeira vez que eu tentei, eu não passei. Sim. Esperei alguns meses, o resultado demorou muito sair, se não me engano, saiu em meados de setembro. A aplicação sempre acontece em início de abril. Não saí, mais uma frustração, mas eu falei, cara, eu vou continuar tentando até dar certo. Uma coisa interessante, até meio pessoal assim, nessas tentativas, porque eu estava vendo uma oportunidade ali na empresa onde eu estava, eu deixei de abraçar outras oportunidades que iam me trazer benefício financeiro muito maior. Então já tinha recebido propostas para ir para São Paulo para ganhar muito mais, para trabalhar remoto para ganhar muito mais, empresas de Belo Horizonte também, enfim, diversas propostas. E as pessoas que estão mais próximas começam a te questionar. Como assim, né? Cara, você é maluco. Você vai ganhar 2 vezes mais. Mas cada vez que essas oportunidades apareciam, eu colocava na balança o meu propósito. Cara, o que eu quero alcançar no longo prazo? Quanto essa decisão vai me deixar mais próximo ou mais longe do meu objetivo? É muito mais fácil você tomar uma decisão quando você tem um propósito, porque você sabe exatamente onde você quer chegar. É aquela famosa frase do Lewis Carroll, do Alice do País das Maravilhas. Sim. Quando a Alice está ali na floresta perguntando que caminho que eu tenho que pegar. Pô, mas pra quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Sim. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu quero ter uma experiência internacional. É o meu desejo pessoal. Respeito muito quem quer ficar no Brasil. Sim, meu irmão, por exemplo, teve várias oportunidades, ficou no Brasil. Massa, sucesso, mas era o que eu queria. Então as pessoas ficam assim, cara, você tem certeza do que você tá fazendo? Cara, tenta outra coisa, não tenta Estados Unidos não. Estados Unidos não é pra qualquer um. Cara, tenta Europa, é mais fácil. Sabe aquele tanto de coisa que às vezes vai minando a gente. Sim, fala, aí você tem que ir filtrando, né? Porque todo mundo vai dar uma opinião. Só que só você sabe o que é o que você quer. Né? Exato. E assim, se você deixar, essas coisas vão se tornando barreiras. E aquilo ali vai te desmotivando, vai te desanimando. E quando você perceber, você já não tá mais seguindo naquela direção que você se propôs, onde você quer chegar. Então, de vez em quando, você tem que lembrar, putz, eu quero chegar lá. O que me custa para chegar lá? É isso? É negar essas oportunidades agora para colher esse benefício no futuro? Se é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. Eu sou focado em resultado. Eu quero chegar naquele resultado e vou fazer o que for necessário para mim alcançar aquele resultado. Tive essas frustrações de visto, como por exemplo eu tive com a H1B. Surgiu uma outra oportunidade em 2018, trabalhei com uma empresa, vim para os Estados Unidos, conheci a Bay Area pela primeira vez, até então eu tinha ido algumas vezes para Nova York. Sim. Vim pela Bay Area pela primeira vez, achei sensacional, pelo clima, pelo estilo de vida, gosto de friozinho, pela natureza, pela diversidade do clima, assim, porque o frio em Nova York é congelante. Verdade. Eu peguei nevasca lá, assim, foi tenso, menos 15, menos 16, então é diferente. E aqui é um frio aceitável, a gente acostuma, sou de BH, mas pô, a gente acostuma. Sim. Em 2018, eu já tinha família, eu já tinha tido meu primeiro filho, e eu falei assim, poxa, eu acho que isso aqui tem mais a ver comigo, com o estilo de vida que eu quero pra mim, pra minha família. Eu queria muito sair daquela roda de rato. Em 2018 eu tava numa rotina que era um dia minha esposa saía com meu filho para levar ele pro daycare, outro dia eu saía. O dia que era minha esposa, ela tinha que acordar mais cedo porque ela trabalhava mais longe. Então ela levava meu filho pro daycare, eu acordava, ela já tinha saído, eu ia pro trabalho, eu saía do trabalho, ia buscar meu filho, eu pegava ele bebezinho, colocava no car seat, quando eu chegava em casa ele já tinha dormido. Ou seja, eu tive zero interação com meu filho. A interação era de eu pegar ele no daycare. Tinha dia que ele tava tão cansado
cansado, que era tanto estímulo, Ai. que antes de eu colocar ele no car Já seat, tava dormindo. ele dormia no meu colo. Isso não tá certo. Tem alguma coisa muito errada aqui. Eu sempre quis ser pai, então assim, cara, não é possível que ser pai é isso aqui. Eu quero me dedicar, eu quero ter convívio com meu filho. E foi uma das vezes que eu tive um desperte de novo, de tipo assim, cara, eu preciso focar mais nesse meu objetivo, eu preciso ser mais intencional, eu preciso melhorar o meu inglês, é isso que eu preciso melhorar a minha comunicação, vou melhorar a minha comunicação. Eu preciso me destacar de forma técnica, o que eu preciso fazer tecnicamente para eu me destacar. Foi um período que eu também comecei a escrever artigo, comecei a dar palestra em eventos, para formas de eu trazer mais visibilidade. Visibilidade, a comunidade começar a te reconhecer quem é você, Exato, né? ganhar autoridade, colocar meu conhecimento à prova, tem que falar sobre, sei lá, um determinado assunto técnico aqui, vou estudar para isso, eu vou me preparar, eu vou ganhar conhecimento, eu vou treinar minha comunicação, vou melhorar minha comunicação. Eu fiquei procurando formas de evoluir tecnicamente com soft skills também, para que eu chegasse lá. Nessas minhas experiências temporárias, eu percebi que quem se comunicava melhor se destacava e tinha mais oportunidades. Da última vez que eu tinha ido para Nova York, eu percebi isso de maneira muito clara. Eu não era de longe o melhor profissional tecnicamente. Tinha muitas pessoas no time que eram tecnicamente muito melhores, mas eu era a pessoa mais disposta a se comunicar. Vai ter uma call aqui com o Google pra gente definir a estratégia aqui do Google Analytics. Quem quer participar? Eu. Eu levantava a mão e ia. Não sabia nada de Google Analytics até então, mas eu tava lá e eu era a pessoa falando e eu era o rosto que tava sendo visto. Isso foi abrindo oportunidades. Voltando aqui pra 2018, tô lá com meu filho e tive essa oportunidade. A empresa queria me trazer pra cá. Tudo certo. A empresa me propôs me trazer pros Estados Unidos como gerente, então eu ia vir com um visto diferente, eu ia vir como Technical Manager, o visto L, que é um visto de transferência. Tinha um benefício super legal que a minha esposa poderia vir com uma permissão de trabalho do Brasil, e ela tinha uma preocupação muito grande em seguir carreira, continuar o que ela estava fazendo. Ela trabalhava numa empresa internacional. Eu falei, poxa, juntou o útil ao agradável, vamos fazer isso. Tudo certo, tudo aprovado. Falei, vou tirar uma semana de férias, dar uma organizada na minha vida, preparar mala, cancelar a internet, colocar carro à venda. Dar uma organizada assim em algumas coisas. Eu volto, termino de fazer o que eu tenho que fazer e depois eu viajo e vou de forma definitiva. Tirei essa uma semana, eu volto de férias na segunda-feira com uma mensagem da minha diretora, que estava aqui nos Estados Unidos, ela é daqui, falando para eu entrar em contato com ela. E mais uma vez, um balde de água fria. A empresa tinha acabado de ser adquirida por uma outra empresa muito maior, era o Walmart, e um processo natural de aquisições congelaram todos os processos de realocação, com novas contratações. Caramba, e já então, super encaminhado. Cara, esse aos 45 do foi segundo dolorido. Tempo, né? Esse foi dolorido porque eu comecei a me despedir das pessoas. Não tinha como não ter criado expectativas, né? Assim, tipo assim. Será? Eu tava com visto na mão. Caramba. Eu tava literalmente com um passaporte com visto carimbado. Então esse foi muito dolorido, porque eu já comecei a falar com todo mundo, galera, tô indo e tal, tchau, e várias, despedi. né? Mais de uma vez isso aconteceu. Mais de uma vez. Aí assim, poxa, a primeira coisa que vem na sua mente, lá foi eu de novo. Encarar as pessoas e falar, não deu certo. Aí você tem que se agarrar no seu propósito e falar assim, é isso que eu quero. Faz sentido mesmo? Você faz aquela reavaliação. Cara, é isso que eu quero. Eu não vou ficar o resto da minha vida levando meu filho pro daycare, pegando meu filho do daycare e assistindo ele dormir. Eu preciso ter convívio com ele. Eu quero proporcionar isso pro meu filho, eu quero ter qualidade de vida com ele. E eu não tinha essa expectativa pra mim no Brasil, eu não conseguia enxergar isso acontecendo no Brasil. Pra gente manter o nível de vida que a gente queria, minha esposa precisava trabalhar também. E a gente tava num contexto que isso não ia acontecer. E eu enxerguei essa oportunidade fora do país. Eu falei, cara, beleza, é isso, vou seguir em frente, vou dar meu máximo em tudo que eu me propor, em tudo que eu colocar a minha mão, eu vou entregar 100%. E olha que interessante, na Evening Code eu trabalhei em projeto interno durante muitos anos, que era o projeto do website. Que era assim, sendo bem sincero assim, era bem irrelevante. Era só o website da empresa. Mas, cara, eu tratava aquilo ali como um produto e eu dava meu máximo ali, eu cuidava de tudo. Cara, não pode sair do ar, tem que estar ali bonitinho. O código tem que ser escrito com qualidade. E a pessoa que fazia o overseeing do site era uma diretora, se tornou diretora na empresa e surgiu uma oportunidade com a Apple. E eles precisavam de alguém que tinha muita atenção ao detalhe. Isso me marcou muito. Atenção ao detalhe era assim, cara, tem que ser uma pessoa muito atenta a detalhe. E a gente vai cobrar isso. E a pessoa com que essa pessoa se lembrou foi de mim. Ela falou assim, cara, a gente tá com uma oportunidade aqui. Então surgiu essa oportunidade na Apple, e aí como que isso se desenrolou, assim?
Aí é que tá. Era uma oportunidade para desenvolvedor front-end. E, obviamente, eles precisavam de uma pessoa que conseguisse comunicar muito bem inglês. E eu falei assim, pô, o que tiver que ser, será. É isso mesmo. Eu tô aí para tentar, é o que eu quero. E comecei o processo. Foi um processo bem extenso, gerenciar bastante a minha ansiedade. Eu fiz 4 entrevistas. Nossa, porque para você, mesmo pela Avenue Code, para trabalhar na Apple, você tem que passar por todo um processo seletivo. Sim, não só na Apple. Todos os clientes a gente normalmente passa por um processo. Que curioso, eu não sabia. Eu achava que era apenas alocado como se fosse uma consultoria. Não, a empresa que tá te contratando pela Avenue Code tem que fazer todo um processo com você. Exatamente. Existem modelos de projeto diferentes. A gente pode, por exemplo, propor um grupo fechado de desenvolvedores com um escopo fechado de projeto. Então, a preocupação vai ser a entrega do projeto. Mas como é, por exemplo, o modelo de time material, que é uma pessoa que vai estar lá para argumentar aquele time, ajudar aquele time a entregar mais rápido. Então, normalmente, as empresas vão querer fazer um processo. E com a Apple não foi diferente. Interessante. Então foi um processo, como eu falei, de 2 meses. Eu fiz 4 entrevistas. Eu fiz 2 entrevistas técnicas e 2 entrevistas bem focadas em experiência, um pouco de design system e em soft skills. Então, colocaram muitos cenários para mim, situações. Nessa situação, como que você se comporta? Nessa situação, qual que é o caminho que você seguiria? Eu me lembro que uma das perguntas foi bem interessante, que uma das pessoas fez assim pra mim: você tem um projeto para ser entregue, você tem um prazo para ser entregue, tá tudo acordado, e você percebeu que não vai ser possível entregar aquilo que você se comprometeu a entregar. O que você faz? E a minha resposta, de maneira resumida, foi uma resposta longa, eu falei de forma resumida: eu vou comunicar todo mundo que precisa ser comunicado imediatamente, vai ser a minha primeira ação. A minha segunda ação vai tentar propor uma redução de escopo para que a gente consiga entregar com qualidade. Em suma, isso. E eu recebi uma pergunta em seguida, ele falou assim: dado que você fez isso, e se a pessoa insistir em você, que não tem tempo e que você precisa entregar, você mesmo sabendo que não é possível entregar todo aquele escopo naquele tempo? Eu falei, eu vou insistir, que não faz sentido a gente entregar algo sem qualidade, porque lá na frente a gente vai entregar, não vai ter qualidade, não vai alcançar o objetivo que a gente espera. Hoje eu sei que essa resposta foi a resposta esperada e foi um dos fatores de decisão que me colocaram lá dentro. Que interessante. Fiz teste técnico, como eu falei, para entregar. Fiz 2 testes técnicos em casa para entregar. Porque eu acho que vem muito da gente, a gente fala, não, eu vou dar um jeito, eu vou virar à noite. Eu vou fazer hora extra, eu vou dar garra, eu vou entregar tudo, eu vou vestir a camisa. E isso não é o perfil dessa empresa. Exatamente. E é uma das coisas que eu tinha percebido nessas oportunidades que eu tive de vir para os Estados Unidos. Porque eu percebi como que as pessoas trabalhavam, como que elas trabalhavam diferente. As minhas experiências anteriores, eu passei diversas vezes cenário onde a gente estava lá na empresa, literalmente de madrugada, trabalhando, e a empresa dando pizza e agradecendo porque a gente vestiu a camisa. Sim. E esse não era o contexto das experiências que eu encontrei nos Estados Unidos. Estava falando sobre as entrevistas, eu fiz entrevistas com live coding, extremamente focadas em HTML, CSS, JavaScript, fundamentos ali de desenvolvimento, que são coisas que muita gente deixa de lado. Que era importante. Exatamente, muitos anos que foi atrás. onde eu foquei. Legal. Nessa época já tinha muito hype de framework. Então muita gente ia direto no framework focar e saltava a parte fundamental ali da linguagem de programação. E eu consegui me destacar dessa forma também. 2 meses de processo, eu acordo um dia, minha esposa me dá a notícia que ela estava grávida. Aí eu falei, do meu segundo filho. Eu falei, olha, maneiro e tal. Fui pra empresa, recebo uma outra notícia, que eu tinha sido aprovado no processo da Apple. Nossa! E detalhe, por que isso foi tão marcante? A Apple tinha muita pressa, e a gente tinha vendido muito que, a gente tem uma pessoa preparada, tá com visto e tal. Então eu tive que fazer um acordo com a empresa. Eles queriam que eu desse um notice de 2 semanas. Aprovado o processo, em 2 semanas você viaja. E eu já tinha conversado que, preciso pelo menos de um mês ali. Eu tenho filho, eu preciso organizar minha vida. Mas dada a oportunidade, eu também abri mão ali e falei, tá legal. Desde que eu possa voltar depois e vocês pagarem minha passagem de retorno pra eu buscar minha família depois de um tempo, tô de acordo. Então assim, tô grávida, tô indo embora. Socorro! 2 semanas depois, eu cheguei aqui na Califórnia e no meu primeiro dia de trabalho na Avenue Code, eu tive aquelas conversas que eu te falei. Eu conversei com toda a diretoria, recursos humanos, talent acquisition, delivery. Eu falei, o que é valor para a empresa aqui? Como que eu posso me diferenciar? O que eu, se eu entregar, vocês vão reconhecer como valor? E eu fiquei 4 meses focado, trabalhando. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Fiz um onboarding, que não foi um onboarding, na verdade. Já foi mão na massa. Foi encontra seu caminho aí, se precisar, a gente te ajuda. Encontrei um cenário de
muito detalhe, de muita atenção ao detalhe, muito perfeccionismo, de muita qualidade, top of mind, pixel perfect mesmo, qualidade é o que importa mais aqui, não é aquele negócio de, cara, corre, entrega, tem que entregar, vamos fazer o grooming aqui, gente, a gente tem que entregar. O grooming praticamente não vale nada, né? A gente inventa uns pontos lá e tem que entregar e vai ser a gente fazendo hora extra. Nada disso. Era bem... Isso é de domínio público, né? A Apple ela é dividida em business units e ela tem esse mindset de que o expert, ele lidera o expert. E o expert tem o poder de decisão. Então, quando eu lembro do tipo de cenário onde, uma empresa chegava lá e falava pro desenvolvedor, você tem que fazer isso aqui e você tem tal tempo para entregar. É a mesma coisa que você chegar pro médico e falar assim, você tem que operar meu coração, mas faz em 1 horinha porque eu tenho um compromisso. Não faz sentido, não faz sentido. E é tão interessante, eu entrei num contexto onde o especialista, ele realmente tinha um poder de decisão, de determinar o prazo. O que é possível nesse prazo? A gente precisa reduzir o escopo, lembrando dessa premissa de qualidade. Qualidade top of mind. E a comunicação foi um fator crucial para eu conseguir me adaptar nesse contexto e conseguir me diferenciando também. Depois de 3 meses eu já conseguia meu primeiro aumento salarial em compensação, eu consegui entregar resultado, porque eu tive esse alinhamento de expectativa. Eu identifiquei o que era importante para a empresa, o que era valor, não era só sobre eu chegar e entregar o meu trabalho, como a gente falou no início. Para isso que existe o salário. Você chegar na empresa e fazer o que você precisa fazer é a sua obrigação, porque se você não tá fazendo o mínimo, que é o que você precisa fazer, com excelência, cara, não era nem para você estar aí, talvez. Então eu sempre tive esse mindset, eu preciso entregar mais. O que é valor? O que eu posso fazer a mais que é valor para a empresa, que vai se conectar com aquilo que a empresa precisa e que faz sentido para minha carreira como profissional também? Cara, é nisso que eu quero focar. É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou entregar. Perfeito. Nossa, demais, assim. E nesses anos aí de Revenue Code dentro da Apple, o que tem sido, assim, de mais incrível dessa experiência e o que foi mais difícil, assim? Assim, eu acho que o mais difícil é se adaptar a diferentes culturas. A gente tá aqui no Vale, tem pessoas de todos os lados do mundo. E cada pessoa tem uma comunicação diferente. Então tem culturas de muito contexto. As pessoas assumem muito de você, esperam muito de você sem falar ou de baixo contexto. Eu acho que o maior desafio foi navegar essas diferenças e conseguir adaptar a minha comunicação para não gerar conflitos e eu conseguir me conectar com as pessoas e alcançar os resultados que eu queria para minha carreira. Essa, sem dúvida, foi o meu maior desafio. Como eu tive a oportunidade de vir de forma temporária várias vezes antes de me mudar, isso foi uma vantagem perfeita para mim. Eu fui me adaptando até ao estilo de vida, eu fui vendo, não foi um choque de imediato. Eu percebo que para minha esposa foi um pouco mais difícil, foi um choque um pouco maior, apesar dela também já ter tido experiência profissional aqui nos Estados Unidos. Como ela chegou, ela não estava na vida profissional dela, ela focou na maternidade. Foi um desafio grande para ela. Então, lidar com esse ponto, do ponto de vista pessoal também da minha família, com a minha esposa, com meus filhos pequenos, como que vai ser. A gente chegou em 2019, em 2020 estourou pandemia. Então, de repente, a gente estava em casa, literalmente os parques fechados. Isso foi um desafio enorme pra gente, assim. Com as crianças muito pequenas. A gente teve uma experiência muito impactante, assim, com o Samuel, que ele era uma criança muito aberta, muito approachable, e a gente viu uma mudança de comportamento, assim, muito visível nele. Não pode pôr a mão, não pode falar, não pode chegar perto, tem que usar máscara. Mas eu tô muito feliz que a gente conseguiu superar isso, sabe? E eu lembro de ter tido esse gatilho, essa percepção de, poxa, deu certo. De uma das vezes que eu fui pro Brasil, eu tava com o Samuel, e o Samuel na casa da minha sogra, e que ele virou pra mim e ele falou assim, papai, eu quero ir pra casa. Foi nesse momento que eu pensei, poxa, agora casa faz sentido pra ele. É lá é nossa casa. Foi aquele momento que eu percebi, poxa, é lá realmente a nossa casa agora. No início, ele veio pra cá, ele tinha mais ou menos 1 ano e meio. Ele tinha muito medo da casa nova, ele não tinha entendido que aquela era a casa, então ele ficava sempre grudado com a gente, ele não ficava sozinho no quarto. Onde a gente tava aquele cutuquinho no meio da nossa perna ali, tadinho, tentando entender, poxa, o que tá acontecendo, né? De repente, eu tô aqui, que lugar é esse? Imagina como que deve ser difícil pra uma criança ter esse entendimento. Mas como eu falei, foi muito legal ter essa percepção quando eu fui no Brasil, que eu falei assim, poxa, ele já entendeu que lá é a nossa casa. Isso foi muito massa. Do ponto de vista profissional, assim, na empresa, com a Revenue Code, apesar de eu ser um profissional terceirizado, eu sempre trabalhei dentro do campus. E eu nunca me senti diferente de nenhum profissional full-time employee. Que legal. Tanto era que a gente nem sabia quem era terceirizado, quem não era, quem era full-time employee, quem não era. Ninguém, não era tipo um tiro
título. Olá, sou contractor. Tá aqui mais um membro do time. Sim. Welcome. Estamos trabalhando todo mundo junto aqui de igual para igual. Dependendo do projeto onde você está, você pode ter uma limitação em termos de acesso à informação. Mas com o tempo, à medida que você vai conquistando a confiança, vai mostrando o seu trabalho, essas barreiras também são vencidas. Então, assim, tem sido desde então a melhor experiência profissional da minha vida. Eu não poderia estar mais feliz com as decisões que eu tomei e com as coisas que eu abri mão no passado, que naquele momento foram difíceis. Eu falei assim, poxa, vai dobrar meu salário, meu Deus. Cara, valeu muito a pena cada decisão por causa dessa questão de ter um propósito claro, um objetivo claro em mente, ter me preparado, ter encontrado mentores ao longo do caminho, pessoas que sentaram do meu lado e me deram conselhos extremamente importantes e ter executado, porque ninguém aplicou pra mim, ninguém fez os processos seletivos pra mim, ninguém foi estudar pra mim, sabe? Ninguém criou as conexões de forma intencional. Você tem que chegar lá e você tem que fazer. No final do dia, por mais que seja uma referral, por mais que a oportunidade tenha vindo através de outra pessoa, vai ser você ali e o entrevistador, você ali o código, você ali aquela oportunidade, você é o responsável por conseguir chegar onde você quer chegar. Exatamente. As pessoas podem te dar orientação, dicas, etc., mas a ação tem que ser você. Eu percebo que algumas pessoas têm essa misconception do mentor. De pensar que o mentor ou o coach, pode dar o nome que for, são papéis diferentes na minha concepção, que a pessoa vai resolver os seus problemas. Pô, vou chegar lá, vou entregar os problemas no colo dele, ele vai me dar uma solução e eu vou sair magicamente com os problemas resolvidos. E não tem nada a ver com isso. O papel do mentor é te dar uma direção, é compartilhar a experiência que ele teve. Ele já subiu aquela montanha, ele falou assim, você quer subir a montanha que eu subi? Eu vou te falar como que foi a minha experiência. O que funcionou pra mim. Eu amo artes marciais. Eu treino artes marciais há muitos anos. E sempre que tem uma pessoa nova e que eu vejo nela cometendo erros que eu cometi, eu tento dar aquela diferença, assim, cara, tenta fazer isso aqui. Eu já passei por isso aqui, você vai economizar alguns esparadrapos, alguns momentos difíceis na sua vida, saca? Que legal, perfeito. Então, o papel de mentor na minha vida foi muito importante pra mim. E esses mentores que são mais claros que são mentores, né? Às vezes você contrata uma mentoria, marca um horário, e esses mentores indiretos. Sim. Que acho que são os mais impactantes na minha carreira também, né? Exatamente, que não é nada como oficial, né? Sabe? Eu tive mentores que eu me propus a buscar de forma intencional. Eu falei assim, cara, me dá uma mentoria. Eu tive mentores que eu paguei, cara, eu vou te pagar, você me ajuda com isso aqui. Mas a maioria, e que talvez tenham sido os que fizeram mais diferença no final do dia, foram essas pessoas que de forma voluntária, porque eu criei uma conexão, elas me deram ali o tempo delas, sabe? Me deram a experiência delas. Cara, isso tem um valor imensurável. Sim, concordo super. E o que você pensa de próximos passos? Você já tem uma ideia ou não? Muitas possibilidades? Muitas possibilidades. Sim, legal. Eu tô sentindo um pouco aquele desejo maior de give back, de tentar retribuir. Então, é um pouco do porquê que eu também tenho esse papel de mentoro pessoas também. Isso é muito claro, dá pra ver olhando pra você, assim. Isso me deixa muito feliz quando eu consigo ajudar uma pessoa. Às vezes, cara, é uma conversa assim de 30 minutos que até pra mim às vezes parece assim, pô, eu espero que eu tenha ajudado essa pessoa. E a pessoa me dá um retorno, cara, você me ajudou muito. Aquela palavra que você me deu fez muita diferença na minha vida. Aquela direção que você falou pra mim seguir fez muita diferença. Isso me dá muita satisfação, pessoal. Eu tô numa posição de gestão hoje, tô um pouco mais afastado do código, hands-on, apesar de não ter abandonado, não deixei de ser uma pessoa técnica. Eu quero que o meu futuro continuar o mais próximo possível da prática de ser hands-on, de estar próximo do técnico, mas eu quero ter um impacto maior na vida das pessoas, por isso eu quero focar nessa parte de gestão também. Já fui pra Harvard fazer curso de gestão, já fui pra Stanford continuo intencionalmente buscando essas oportunidades de conhecimento, além de aproveitar as oportunidades que estão sendo apresentadas para mim ali dentro da empresa, dentro do campus, nos projetos que eu trabalho. Pô, perfeito. Além de todas essas dicas que você já deu pra gente agora, que mensagem final ou dica final você gostaria de dar para essas pessoas que têm vontade de trilhar uma carreira no exterior? Cara, eu penso em 3 pontos. É o propósito, a preparação e a execução. Você precisa de um propósito porque você precisa saber para onde você está indo. E é onde você vai se agarrar quando tudo der errado. Quando você tiver aquele balde de água fria, quando as pessoas começarem a duvidar de você, quando apontarem um dedo na sua cara e falarem que você não vai dar certo, tudo isso você vai se abraçar com o seu propósito e vai falar, cara, eu vou continuar tentando. A preparação, porque nada é mágico, nada é de graça. Você precisa estruturar um planejamento mesmo, constrói um IDP, um plano de desenvolvimento individual, seja intencional com as suas ações, tem estratégia, não perca tempo naquilo que se desvia
desvia do propósito. Então, é uma hierarquia. É sempre assim, cara, o que eu preciso estudar? O que tá alinhado com o meu propósito? É porque o que tiver alinhado com o meu propósito é onde eu vou colocar tempo e energia. E execução é óbvio. Eu preciso fazer. É eu que vou fazer. Não adianta eu matricular no curso se eu não estiver lá gastando as horas, pondo as horas, estudando. Algum tempo atrás, eu via muito essa questão do, cara, faça um curso de 3 meses e entre no mercado de trabalho. Meu, é muito mais difícil que isso. É muito mais difícil que isso. Você pode conseguir, eu espero que você consiga. Mas é muito mais difícil que isso. Então a gente tem que executar, a gente tem que colocar a cara a tapa, tem que se esforçar, tem que ter disciplina, não pode esperar nada de ninguém. Alinhe as expectativas, não espere 1 ano para receber feedback. Peça feedback para a pessoa que está mais próxima de você de forma proativa. Não precisa ser nada formal, não. Em relação a feedback, talvez seja minha última dica aqui, faça perguntas mais específicas. Como você acredita que eu posso melhorar a minha comunicação? Se tivesse uma coisa que eu posso melhorar aqui no time, o que você diria que é? Aí a pessoa não tem saída. Porque às vezes você faz uma pergunta muito aberta, me dá um feedback. Pô, você tá muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Não vai te ajudar. Então procure pessoas também que vão conseguir te dar feedbacks que vão te ajudar, assim. Então resumindo, propósito, preparação e execução. Perfeito. Eu não tenho nem palavras para agradecer por tudo. O tanto que você ajudou a gente também a organizar, não só a sua palestra, mas todas as outras, pelo seu tempo. Então, muito obrigada, Lucas. Valeu demais. Foi um prazer. Valeu, gente, e até a próxima.